onde eu já vou apresentá-los para serem pastoreados e cuidados ali em Vila Velha. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Josué. Nessa manhã, uma manhã tão gostosa, uma manhã tão celebrativa, uma manhã de bênção de Deus, graça de Deus, renovo de Deus, nós queremos falar a respeito de um tempo de conquista. E nesse tempo de conquista, nós queremos falar a respeito de estarmos conquistando as promessas do Senhor para as nossas vidas. E eu quero convidar você a ir para o capítulo de Josué, o capítulo 21 de Josué, e o versículo 45. O capítulo 21 de Josué, versículo 45, vai nos dizer assim, parte B: de todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas realmente veio a falhar, mas todas se cumpriram. Então, se nenhuma promessa de Deus falhou e todas se cumpriram, nessa manhã eu quero falar um pouquinho a respeito de promessa. E o que é uma promessa? Promessa é um compromisso que alguém faz conosco. E quando alguém faz essa promessa a mim e a você, nós acreditamos que essa pessoa vai cumprir essa promessa. Então eu vou dizer também que aquele que promete algo a Deus ou a alguém, nós precisamos ter o nosso caráter trabalhado para nós cumprirmos o que realmente nós nos comprometemos. Então eu quero desafiar você nessa manhã, se tudo que você está vivendo não exige de você uma grande medida de fé, se tudo que você está experimentando nos últimos tempos não está exigindo você a estar comprometido e crendo que realmente há algo extraordinário de Deus direcionado à sua vida, então eu quero te desafiar a pensar a respeito do relacionamento que você está desenvolvendo com o Senhor. E você pensando seriamente como é o relacionamento que você está desenvolvendo com o Senhor, você começar a orar ousadamente por grandes experiências. Você começar a orar ousadamente para que haja testemunho na sua vida, para que você venha não só testemunhar do que Deus já fez, mas para que você possa testemunhar, enxergar, compreender, visualizar o que Deus está fazendo e o que Deus deseja fazer para a sua vida. E aí eu quero perguntar, o que move você? Por que eu estou perguntando o que move você? Porque na Bíblia, o povo de Deus, ele era movido por promessas. Se você lê a palavra do Senhor, você vai ver que esse povo não era apenas movido por promessas, mas as promessas eram lembradas constantemente a esse povo. Em todo o tempo, esse povo estava sendo lembrado pelos profetas através daquilo que Deus tinha a respeito deles, aquilo que Deus estava desejoso em fazer na vida deles. E aí eu pergunto, se o povo de Israel se moveu porque tinha uma promessa, e se esse povo era constantemente lembrado dessa promessa, eu quero perguntar a você, qual é a promessa da sua vida? Qual é a palavra profética de Deus inegociável? Qual é a voz do Senhor chegando até você? O que você ouviu? Ou o que você tem ouvido a respeito de você mesmo? Que não é a pastora que está dizendo, que não é um amigo que está dizendo, mas é o próprio Deus falando com você a respeito do que Ele quer fazer com você, aonde Ele vai te levar, a postura que Ele quer que você tome, a resposta que Ele deseja que você esteja dando nesse tempo.
Nós temos algumas promessas, que essa promessa vai chegar de forma geral para a nossa família. Eu tenho compartilhado com vocês, desde o início do ano, que no início desse ano, eu estava voltando de uma viagem, quando o Espírito Santo começou a mover profundamente na minha vida. E mesmo ali dentro do avião, eu passei por um quebrantamento. E a pessoa que estava do meu lado, ela começou a olhar assim, por que lágrima não parava de correr? Mas era porque o Espírito Santo estava falando poderosamente comigo. E uma palavra liberada do céu para nós, que eu entendo que é uma promessa geral para a nossa família, geral para as nossas vidas, que nos próximos 10 anos, nós vamos colher a semeadura dos últimos 30 anos. Então eu quero dizer que tem muita coisa linda para acontecer na sua vida, tem muita coisa maravilhosa para acontecer na sua família, que algo vai ser destravado na sua casa, que uma porta nova vai se abrir diante de você, que uma nova unção vai chegar na sua vida e você vai passar por um despertamento. Deus vai mexer com você e algo novo do Senhor vai se manifestar na sua vida. Quando eu olho para essa palavra, eu penso que nós temos uma promessa que abrange toda essa família. Mas na altura desse ano já no mês de setembro, daqui a pouquinho já estamos comemorando o dia 31, a festa da virada. O que Deus tem para você? O que Deus tem falado para você? O que Deus tem prometido a você? Então nessa manhã, eu quero que, como é uma manhã de mesa, eu quero que você renove a sua fé. Eu quero que você entenda o chamado e o propósito de Deus. Mas também que você experimente uma promessa nova do Senhor para a sua vida. Porque essa promessa nova do Senhor para a sua vida vai te movimentar do lugar que você está. Baseado nisso que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, eu quero convidar você a verificarmos alguns textos que no livro de Josué, e é um dos livros que eu gosto muito, é um dos livros que me inspira, é um dos livros que eu tenho muitas mensagens a respeito dele. Eu quero convidar você a ir para Josué capítulo 6, versículo 20, onde a palavra do Senhor vai nos falar da seguinte maneira: quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Só trazendo a lembrança, nós sabemos que esse contexto é um contexto ainda, o povo de Israel lidando, enfrentando as suas guerras para a conquista de território da promessa que o Senhor tinha feito a eles lá atrás, antes de sair do Egito. Eu vou dizer que nenhuma promessa vai ser de graça. Toda promessa vai ter um preço a ser pago. E muitas pessoas desanimam de conquistar a promessa quando elas percebem que a promessa não é de graça. Ela tem um custo. O custo da sua obediência, o custo da sua renúncia, o custo da sua entrega, o custo da sua ousadia, o custo da sua fé, ela vai te custar alguma coisa. Então a promessa sempre vai trazer para nós um desafio. Por quê? Porque eu e você precisamos ter um foco. E o nosso foco precisa ser em princípios. Todas as vezes que Deus desafiar você, todas as vezes que Deus desafiar a mim, Ele está nos convidando para um lugar de experiência, aonde eu e você vamos precisar ter um foco em guardar os princípios. E guardar princípio é conhecer a palavra. E guardar princípio é conhecer a promessa. E guardar princípio é nos manter no caminho da promessa. Guardar princípio é permanecer em tempos de dificuldades, ser
conquista dessas promessas. Se o meu foco precisa ser o foco de guardar os princípios, o foco de Deus é cumprir as promessas. Então não se preocupe, se você está focado nos princípios, pontualmente se mantendo dentro dos princípios, o foco de Deus para a sua vida e para a minha vida é cumprir o que Ele falou, é cumprir o que Ele estabeleceu, é cumprir o que Ele desenhou diante de nós. Mas algumas promessas são instantâneas, outras promessas são demoradas, outras promessas já foram liberadas no reino espiritual, mas ainda lidamos com alguns sintomas, lidamos com a dificuldade para assumir e tomar posse dessa conquista. Eu já contei para vocês que há uns anos atrás eu lidava com uma enfermidade física que colocava muito limites para mim. E eu ficava muito hospitalizada, tinha que estar sempre no hospital com injetáveis. Eu tinha que ter uma restrição alimentar muito grande, senão eu ficava muito mal. E me fragilizava muito fisicamente. E um dia nós estávamos no momento de oração, quando Deus liberou uma palavra para mim. E através do meu pastor, Deus me entregou uma palavra profética. E a palavra profética que Deus estava me entregando através da vida do meu pastor, é que naquele dia, Deus estava me curando. E eu saí daquele ambiente com muita alegria. Primeiro porque eu cria na autoridade profética que estava sobre a vida do meu pastor. Eu sabia quem ele era em Deus. Segundo, que o maior sofrimento que eu administrava naquele tempo estava com uma palavra que iria encerrar, que iria terminar. E que eu estava sendo curada para que o Senhor pudesse cumprir na minha vida o seu propósito. E eu me alegrei. As pessoas que estavam comigo, que conheciam a enfermidade que eu tinha, se alegrou também. E voltamos para casa. 1 ou 2 semanas depois dessa palavra liberada sobre a minha vida, eu tive a pior crise que aquela enfermidade me fez passar. E eu fiquei muito mal. E eu me lembro do meu pastor chegando, e eu perguntando para ele assim: pastor, mas Deus não falou que ia me curar? É a pior crise, olha o meu estado. Ele puxou a cadeira, sentou na beirada da minha cama, carinhosamente me chamando de Zanja, falou assim: olha, tem coisas que a gente não entende, mas que Deus faz do jeito que Ele quer. Mas eu quero te dizer uma coisa, Deus me mandou dizer que Ele estava te curando. Administre a sua fé e creia naquilo que Deus falou com você. Meus queridos e minhas queridas, eu quero dizer para vocês, para a honra e glória do nome do nosso Senhor, que amamos e servimos, que aquela foi a última crise que eu tive. Eu não preciso mais fazer restrição alimentar, eu não tenho mais essa enfermidade, e eu fui curada para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Porque quando uma promessa é liberada, às vezes temos que lidar com algumas realidades que desmentem, às vezes temos que lidar com alguns sintomas que desmentem no primeiro momento, mas se você colocar o seu foco nos princípios do Senhor, Ele está focado em honrar o que liberou sobre a sua vida, em mover sobre o seu coração e cumprir a palavra de promessa sobre a sua casa, sobre a sua família. Então isso é muito importante acontecer comigo e acontecer com você. Mas para conquistarmos as promessas, para vivermos esse tempo de conquista que nós tanto sonhamos e queremos, como eu trabalho com valores e princípios, eu preciso estabelecer alguns para nós avaliarmos o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento e o quanto nós estamos rompendo na presença do Senhor. Primeiro, é a habilidade de ouvir a voz de Deus em todo o processo que estamos vivendo.
E aí eu quero convidar você para Josué, capítulo 5, versículo 14. Josué capítulo 5, versículo 14 vai nos dizer assim: então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã? Quando eu faço algo para Deus, sem ouvir a sua voz, sem ouvir a sua direção, nós estamos sendo apenas religiosos. Nós estamos apenas respondendo uma estrutura de religiosidade dentro de nós. Porque o momento mais importante na minha vida e na sua vida é o momento que nós recebemos a promessa. Nós estamos diante de um homem que andava com Deus, servia o Senhor, e que agora ele está diante de um cenário onde ele entende que quem estava diante dele não era homem. Quem estava diante dele era um representante de Deus, era uma figura de um homem representando um anjo. Tanto é que Josué pergunta, prostrado, com o rosto em terra, numa sinalização de entrega e de obediência: que mensagem o meu Senhor tem para o teu servo? A forma que você recebe a promessa vai definir muito como você vai se comportar. Por quê, meu querido? Não só Josué perguntando ao anjo: o que o Senhor realmente está querendo falar comigo? Tem uma outra história que vai também trazer uma clareza do que a promessa precisa gerar em mim, gerar em você. É a história de Ana. Se você for para 1 Samuel capítulo 1, versículo 17 e versículo 18. A palavra do Senhor vai descrever uma mulher insegura, uma mulher entristecida, uma mulher angustiada, uma mulher amargurada, uma mulher decepcionada, porque havia um desejo no coração em obter um filho, e por mais que ela estava orando e buscando, o tempo estava passando e as coisas não estavam acontecendo. Ela permanecia com as mãos vazias, ela permanecia sendo humilhada, ela permanecia entristecida e angustiada. Só que no versículo 17 e o versículo 18, essa mulher angustiada, essa mulher de feição abatida, essa mulher de angústia na alma manifesta, ela recebe um decreto da sua autoridade espiritual. E a sua autoridade espiritual vai dizê-la: olha, você pode se levantar e você pode voltar para casa, porque o filho que você está esperando, ou melhor, o que você está desejando, a bênção que você está buscando, o milagre que você está almejando e clamando, pode se alegrar, porque você vai receber. A palavra do Senhor vai dizer que a feição de Ana muda imediatamente. Imediatamente, aquele semblante de tristeza, aquele semblante de abatimento, aquele semblante de angústia, vira um semblante de confiança, um semblante de alegria. Ela se levanta, ela se alimenta, ela volta para casa confiante, porque a palavra do Senhor tinha sido liberada a ela, e a partir do momento que a palavra foi liberada, ela creu e tomou posse daquilo que o Senhor tinha falado em fazer. O que eu quero então te orientar nessa manhã, igreja? Se você precisa da materialização da promessa para celebrar, para confiar, você não está andando em fé. É isso que nós precisamos de entender. Eu preciso fazer como Ana e eu preciso fazer como Josué. A minha realidade não mudou, as minhas dificuldades continuam a mesma, os meus problemas são o mesmo, mas eu tenho uma palavra de Deus para a minha vida. Então, debaixo dessa palavra de Deus para a minha vida, eu vou mudar o meu sentimento, eu vou mudar o meu posicionamento, eu vou me alegrar em Deus, porque se Ele falou, Ele vai cumprir a sua promessa na minha vida.
Só que muitas vezes eu e você, nós desassociamos o que falamos das nossas ações. Nós falamos que cremos, nós falamos que confiamos, mas nós temos dificuldade de confiar. Como que Deus vai falar comigo e com você nesse tempo? Deus vai falar comigo e com você nesse tempo através de pensamentos inspirados. Não é pensamento que você gera pela sua autocapacidade, mas é algo que te arrebata. Eu não sei se você já teve essa experiência, quando o Espírito Santo fala no nosso espírito, dá uma inquietação dentro de nós. O nosso estado físico modifica. Há uma alegria no nosso espírito, há uma autoridade sobre nós. Eu comentei que quinta-feira de manhã eu tive uma experiência poderosa com Deus, e o meu coração se alegrou profundamente no Senhor. Uma profunda confiança veio sobre mim, diante de uma palavra que o Espírito Santo me mostrou, e diante de um quadro que Deus criou diante de mim. Porque quando Ele fala, Ele nos inspira. E se você está ouvindo o Senhor, você está com a sua alma inspirada, através de circunstâncias. Eu sempre vou dizer que Deus cria circunstâncias para dizer se Ele está aprovando ou reprovando, se Ele está presente ou se Ele não está presente. Circunstâncias também pode ser uma forte maneira do Espírito Santo falar com você, de pessoas que Deus levanta, pessoas que Deus usa. Eu estava compartilhando, outro dia eu recebi uma mensagem, tem 2 semanas atrás eu acho, que eu recebi essa mensagem. Eu preguei no domingo de manhã, e uma pessoa enviou o link para uma pessoa sobre essa mensagem. Essa pessoa ouviu, e depois ela mandou para a pessoa que enviou o seguinte: por favor, eu enviei essa mensagem para toda a liderança da nossa igreja. Eu enviei essa mensagem para todos os meus amigos pessoais. Mas eu não tenho contato da pastora Rosângela. Você pode passar para ela a palavra que Deus me deu? E ela escreve a palavra, e essa pessoa direciona a palavra, para a minha vida. E quando eu recebo a palavra, eu coloco essa palavra diante do Senhor, porque aquilo que vem de Deus se cumpre nas nossas vidas. Então eu quero dizer que Deus usa pessoas de perto, pessoas de longe. Não é uma pessoa que tem contato comigo, eu conheço essa pessoa, mas não é uma pessoa que tem contato comigo, não é uma pessoa que faz parte da minha história. Mas eu quero dizer que a partir do momento que ela recebe uma palavra, eu não vou julgá-la, mas eu vou colocar essa palavra no altar do Senhor, para que essa palavra se cumpra na minha vida. Então eu fique atento às pessoas que Deus quer usar para confrontar você, para desafiar você, para consolar você, para encorajar você, para relembrar de coisas que talvez você está esquecendo que Deus falou com você no passado. Só que Deus fala também através de, vamos colocar assim, métodos sobrenaturais. Há coisas muito diferentes que acontecem, há coisas muito fora do padrão que Deus gera para falar com você, para chamar a minha atenção. Como aconteceu com Moisés, a sarça pegando fogo e não se consumindo. Uma forma sobrenatural de Deus atrair a minha atenção, atrair a sua atenção, para a mensagem dele chegar ao meu e ao seu coração. Mas Deus fala através da palavra. Eu quero dizer para você, a palavra então não é o único meio de Deus falar. Tem outras maneiras que Deus vai falar, mas é o principal crivo, é o crivo máximo para dizer se aquela palavra vem de Deus ou não é de Deus. Toda palavra profética, toda palavra revelada, toda palavra inspirada, ela tem um crivo, e esse crivo se chama palavra bíblica. E eu quero nessa manhã dizer a você, todas as palavras que você já recebeu, você precisa submeter
essa verdade vem de Deus ou só da emoção humana. Porque se ela vier da emoção humana, ela não te sustenta. Mas se ela vier da boca de Deus, você pode estar vivendo a maior tempestade. Você pode estar passando pelos momentos mais difíceis da sua história, que vai ter algo dentro de você te impulsionando. E o que vai estar te impulsionando chama doce Espírito Santo dentro de nós, dizendo: eu falei, fica tranquilo, eu vou cumprir, eu vou mover, eu sou fiel, eu não sou homem para mentir. Eu vou honrar a minha palavra para com você. E aí se você vai para 2 Pedro, aliás, 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Aliás, capítulo 1, 20 e 21. Olha qual é a orientação de Pedro. Antes de mais nada, saiba que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Pois jamais a profecias teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Aí eu e você somos convidados a ir para o campo do que nós chamamos de discernimento. E discernimento é um desafio. Porque eu vou pegar uma frase do Charles Spurgeon, que ele vai dizer que discernimento não é separar o certo do errado, mas é separar o quase certo do quase errado. É uma habilidade que tem que ser muito visível. É uma maturidade que você precisa alcançar. É um crescimento que você precisa obter. Porque o certo e o errado são bem extremos, mas o quase certo, o quase errado, é a sensibilidade nas coisas mais simples, aparentemente ingênuas. Você discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus, o que é do Senhor e o que não é do Senhor, a vontade humana da vontade de Deus. Então, para conquistar essas promessas e para caminhar nessas promessas, eu preciso ouvir a voz. Josué se depara com o anjo e se prostra e diz: qual é a mensagem que o Senhor está me enviando? Moisés vê a sarça pegando fogo e se encaminha para lá e ouve a voz do Senhor. Ana vai simplesmente se colocar em oração e o sacerdote percebe que havia algo diferente acontecendo, apesar que a sua interpretação foi errada e ele a reprovou. Mas quando ela expõe, ela revela que é a alma que estava abatida, ele libera sobre ela uma promessa. E ela se posiciona, tomando posse daquela promessa imediatamente. Então, meu irmão, minha irmã, toma uma posição nessa manhã. Quais são as promessas que o Senhor te deu? Quais são as promessas que o Senhor fez a você? Ah, mas tudo está indicando que não vai cumprir. O tempo de Deus é diferente do seu tempo, o momento de Deus é diferente do seu momento. Mas uma coisa que eu te garanto, sem medo de errar: se o Senhor falou, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel com a sua promessa e com a sua palavra. O que sai da boca do Senhor não se perde. Mas se nós precisamos crescer, ouvindo a voz de Deus e entendendo o processo, como eu recebi uma palavra, e logo depois eu fiz uma crise, como Ana recebeu a palavra, e demorou um tempo para se cumprir a promessa, tem algo liberado na sua vida, que você vai entender que tem um processo de Deus para acontecer com você primeiro. Uma maturidade para você alcançar, uma libertação para você experimentar, uma cura, algo precisa acontecer. Você está no processo, na jornada da promessa, ela vai se manifestar, mas você é maior do que a promessa que está sobre você. E antes da promessa se cumprir, algo poderoso de Deus precisa se manifestar na sua vida, precisa acontecer na sua vida. Aí nós vamos precisar então
de um outro princípio, de um outro valor, que é caminhar conectado ao nosso futuro. E aí eu quero convidar você para Josué capítulo 6, versículo 1 e 2. A palavra do Senhor vai dizer assim: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué, mais uma vez é o Senhor falando: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Vamos para esse termo, entreguei. Esse termo, eu entreguei nas suas mãos, é o verbo do passado. E o que eu quero te desafiar nisso? Quando Deus libera algo sobre a sua vida, no reino espiritual já aconteceu. É isso que eu quero, que você tenha uma revelação do Espírito na sua vida nessa manhã. Se Deus, do seu trono, fez uma promessa na sua vida ontem, ela já aconteceu no mundo espiritual. Então você precisa estar no centro do propósito, dentro do processo, para esse milagre se materializar o mais rapidamente possível na sua vida. Eu já entreguei Josué. Então eu quero convidar você a aprender a lançar decretos espirituais sobre a sua vida. E eu vou dizer para você que eu creio em decretos espirituais. Eu creio quando nós levantamos nossas mãos e profetizamos que os nossos filhos serão guardados pelo Senhor. Eu creio que quando nós levantamos nossas mãos e profetizamos que vamos viver o maior avivamento da história dessa casa. Eu creio quando nós levantamos nossas mãos e profetizamos que vamos ver homens, mulheres, jovens, crianças e adolescentes cheios do Espírito Santo, vivendo os dons sobrenaturais. Nós vamos viver isso aqui na terra, porque isso já foi liberado no céu. E se isso já foi liberado no céu, eu e você vamos precisar aprender a lançar decretos. Jericó estava cercado. Era uma cidade que precisava ser conquistada. Havia uma impossibilidade humana de conquista daquele território. Só que Deus se levanta e diz: eu entreguei. Eu entreguei a cidade. Eu entreguei os valentes. Eu entreguei os homens nas suas mãos. E aí, meu querido, minha querida, se você vai para Josué, capítulo 3, versículo 5. Josué, ele vem e faz um decreto. E qual é o decreto que Josué faz? O decreto que Josué faz é: santifique-se, pois amanhã o Senhor vai fazer maravilha no meio de vocês. Então um decreto foi liberado sobre Israel: se preparem, se organizem, santifiquem, aprumem a vida de vocês, coloquem tudo no lugar, que haverá maravilhas da parte do Senhor para envolver a sua vida e para envolver a sua família. Decretos vindo dos céus sobre a nossa vida. Um homem de autoridade abrindo a sua boca e fazendo decretos. Mas se você vai para 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 a 10, olha o que Paulo vai dizer. Ele vai dizer o seguinte: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do seu Espírito. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas em Deus. E aí, meu querido, minha querida, sabe o que excesso de futuro faz na sua vida? Ansiedade. Quando você é movido por excesso de futuro, sem palavra de Deus revelada, sem a clareza de mão de Deus movendo sobre a vida, sobre a sua vida, sem uma revelação pontual do Espírito para o seu coração, você vai ficar um homem, uma mulher ansioso e ansiosa.
E você vai ter dificuldade de descansar no Senhor. Mas sabe, quando há ausência de futuro na minha e na sua vida, porque perdemos a habilidade de sonhar, a habilidade de confiar, o que vai mover sobre mim e sobre você é o desespero. Porque não haverá esperança. Não tem aonde nos agarrarmos. Quando não tem nada para pegarmos, quando o chão sai debaixo dos nossos pés, o que nos resta é o desespero. Mas eu quero dizer para você que quando a mão do Senhor está sobre nós, quando o chão sai debaixo dos nossos pés, nós cremos poderosamente que é o Senhor que nos sustenta. Ontem o Abner comentou uma experiência que ele teve essa semana, que ele disse que um casal chegou com seu bebezinho. Não sei exatamente o que aconteceu, se ele ingeriu algo, se ele bebeu fôlego, como a gente fala, mas o bebezinho estava praticamente morrendo. O Abner falou assim, o bebezinho estava pretinho. E o pai chegou tão desesperado, mas a mãe, que ele falou assim, foi uma gritaria tão grande. O carro parado no meio da rua, gente correndo para todo lado. E ele virou para mim e falou assim, mãe, a única coisa que eu posso dizer para salvar aquele bebê foi a mão de Deus sobre mim. Se não fosse a mão de Deus sobre mim, aquele bebezinho não tinha sido salvo. Então eu quero dizer para você, eu virei para ele e falei assim, meu filho, eu sei o que é um tipo de angústia dessa. Eu sei quando a gente tem um bebê no colo e a gente não tem solução para o problema que está vivendo. Eu sei o que é o desespero, eu sei o que é a angústia. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, se você passar pela infelicidade de ver o chão saindo debaixo dos seus pés, se você não tiver a mão do Altíssimo para te segurar e te sustentar e te levantar, você vai desesperar. Mas eu quero te dizer uma coisa, se a mão do Todo-Poderoso está com você, se você tem a revelação realmente de quem Ele é na sua vida, o chão vai faltar, mas a poderosa mão dEle vai te segurar e te sustentar. Não quer dizer que você não vai se entristecer, que você não vai chorar, mas você vai saber que Ele tem tudo que está na sua vida, no seu controle, nas suas mãos. E aí, meu querido, minha querida, Deus tem esse futuro preferível para viver, eu e você vivermos. Então o que nós temos que fazer? Persegui-los, acessá-los e tomar posse dele. Mas crie uma atmosfera favorável para que as palavras do Senhor se cumpram na sua vida. E como que nós podemos fazer isso? Vamos para Josué capítulo 6, versículo 10. Olha o que foi a orientação de Deus para Josué. E aqui, numa manhã de ceia, o Espírito Santo quer provocar o seu coração e o meu coração. Porque a palavra do Senhor vai dizer assim, não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não diga palavra alguma, até o dia em que eu ordenar. Então, o dia que eu ordenar, vocês gritarão. O motivo por Israel passar 40 anos no deserto foi a murmuração. É isso que eu quero que você, igreja amada do Senhor Jesus, nessa manhã, entenda. O que fez o povo de Israel sofrer 40 anos e se perder no deserto? Porque a geração que saiu do Egito não entrou em Canaã. Foi a murmuração, a reclamação, o posicionamento errado. E agora está Josué para conquistar Jericó. E Deus dá uma ordem para ele. Olha, Josué, por 7 dias vocês vão ficar em silêncio. Por 7 dias vocês não vão gritar. Por 7 dias vocês não vão levantar a voz. Por 7 dias vocês não vão dizer uma só palavra.
acontecendo? Porque para conquistar Jericó, um dos monumentos mais significativos daquele momento, daquele tempo da conquista de Israel, o povo de Israel tinha que calar a boca. O povo de Israel tinha que ficar quietinho, não podia falar nada. Quando a gente olha para essa palavra, nós vamos ver que o silêncio que Deus estava exigindo do povo de Israel para anteceder a conquista da promessa, é para Israel reorganizar sua linguagem. Isso aqui é poderoso, meu querido, minha querida. É para Israel reprogramar a sua linguagem. Era para Israel, quando eu olho para essa palavra, era para Israel aprender que palavras constroem realidades, que palavra desata situações, e que palavras malditas podem ser utilizadas como ferramentas para deter e impedir o que Deus quer fazer na sua vida. E aí, Deus estava dizendo para Israel o seguinte: monitore as suas palavras. Deus estava dizendo para Israel: seu mundo interno precisa ser organizado, precisa ser redirecionado. Você precisa entender como as suas palavras têm poder e como elas influenciam favoravelmente ou desfavoravelmente. E aí Deus diz para Israel: silêncio. Antes da conquista, reorganiza sua linguagem. E aí, se você vai para Efésios capítulo 4, versículo 29 e versículo 30, qual é a orientação? Nenhuma palavra torpe saia da sua boca. O que a palavra do Senhor diz? Mas somente saia da sua boca aquilo que for para edificar, aquilo que for para restaurar, aquilo que for para encorajar, proclamar. Eu gosto muito dessa palavra, que ele diz ainda mais: não entristeça o Espírito Santo com aquilo que sai da sua boca. Então nessa manhã eu e você estamos sendo convidados a uma avaliação se o que sai da nossa boca gera vida, gera alegria, gera autoridade, proclama o reino, a glória e a honra do Senhor, ou se nós somos daqueles que Deus vai ter que falar: cala a boca, fica aí muito tempo quietinho. Como Deus fez com o povo de Israel. 7 dias o povo teve que ficar calado. E Bill Johnson vai fazer a seguinte pergunta. Bill Johnson vai dizer assim: se Deus habita no meio dos louvores, quem habita no meio da murmuração? Então é isso que eu e você precisamos entender no meio de batalha, no meio de guerra. Se Deus, Ele faz a sua morada no meio do louvor e da adoração, do engrandecimento, então eu vou dizer que Satanás, ele faz a sua morada no meio da reclamação e no meio da murmuração. E talvez, apesar eu e você sendo homens e mulheres de Deus, nós, em vez de estarmos levantando morada para Deus, nós estamos levantando morada para o diabo, com a nossa forma de lidar com as nossas palavras. Eu gosto muito de uma declaração que Miriam, mesmo antes do mar abrir, mesmo antes de estar cantando e celebrando, depois das águas se moverem, ela já tinha o tamborim nas mãos. E é isso que eu e você precisamos. Antes do milagre acontecer, nós precisamos ter a declaração nos nossos lábios, porque a palavra já foi liberada. Se a palavra já foi liberada, então agora eu vou construir um ambiente sobrenatural. Quando as pessoas dizerem está difícil, eu vou dizer: mas Ele está conosco. Não vai acontecer, mas Ele abre porta onde não há nenhuma possibilidade de portas. Não vai curar. A palavra dele diz que Ele é o Deus que cura e mostra a grandeza dele no meio da sua igreja, no meio do seu povo. A habilidade de liberar para criar uma atmosfera da atuação
do Senhor. Mas tem muita gente desassociando a sua fala com ações, porque não basta falar, tem que agir. E eu vou dizer uma coisa para vocês: só tem ações de Deus quem é cheio do Espírito Santo, gente. Se eu não for cheio do Espírito Santo, eu não vou ter ações de Deus. E tem muita gente dizendo, eu creio, mas está ansioso. Tem muita gente dizendo, eu confio, mas não descansa. Tem muita gente dizendo, eu amo, mas não é fiel. Tem muita gente dizendo, eu sei quem eu sou, mas fica buscando validação nas pessoas. Tem muita gente dizendo, eu sou curada, mas fica tentando suprir a sua carência com pessoas e circunstâncias. Ei, não basta liberar, porque as pessoas não creem apenas no que eu falo, mas elas acreditam quando a minha fala é legitimada pela minha postura. Uma postura segura, uma postura firme, de quem libera a autoridade do Senhor, de quem libera decretos do Senhor, mas quem vive na prática uma vida de milagre, superação, perseverança, firmeza naquele que ungiu a sua vida poderosamente. Mas aprenda a usar as estratégias espirituais para você romper. Se você for para Josué 6, versículo 20, quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som da trombeta e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Se você vai lembrar a palavra de Paulo, em 2 Coríntios capítulo 10, 3 a 5, ele vai dizer que as nossas armas não são carnais, elas são espirituais. Se você lutar com os padrões humanos, você vai ser quebrado e frustrado. Mas se as suas armas são espirituais, você terá a autoridade, como diz a palavra que eu amo, olha, para destruir argumentos, para destruir pretensão que se levanta contra conhecimento. Vou trocar princípios de Deus na minha e na sua vida. Então, queridos e queridas, algumas pessoas deixam de conquistar as suas promessas porque querem que as coisas aconteçam do seu jeito e no seu tempo. Tem coisas que Deus vai fazer, mas do jeito dele. Tem coisas que eu vou precisar submeter o que eu não quero para o milagre acontecer. Você tem um exemplo para isso, pastor? Tenho. Naamã e os 7 mergulhos. Ele não queria mergulhar, nenhuma, quanto mais 7. Mas o milagre só se manifestou na vida dele quando ele submeteu a fazer o que ele não queria fazer, para o milagre se materializar na sua vida. Então nessa manhã, eu quero desafiar você, que é uma manhã de ceia, é uma manhã de sermos provocados, sermos alinhados. Eu quero dizer para você que não importa compromissora é a sua ideia, não importa como inovadora a sua ideia pareça, se Deus não estiver nela, ela não será sustentada, e você não verá os frutos dela. E eu tenho aprendido que aquilo que é revelação de Deus, eu não preciso me preocupar, eu só preciso me posicionar. Porque na posição assertiva, Deus vem e manifesta o seu poder e eu recebo a notícia da grande conquista. Então nessa manhã, eu quero convidar você a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos, porque a mesa está posta para nós. E falar de promessa é falar de conquista.
E se é hora de conquistar, se é hora de receber a promessa do Senhor, qual a resposta que eu e você precisamos dar? Porque nós sempre vamos lembrar com a ceia que a cruz não foi acidental na história. Nós sempre vamos lembrar que ela foi um plano de resgate, ela foi um plano de aproximação, ela foi um plano de restauração, de cumprimento da promessa, de amor do Pai. Por isso estamos celebrando essa mesa nessa manhã. E antes de nos levantarmos, pegarmos o pão e o cálice, eu quero desafiar você a trazer à sua memória qual é a promessa que Deus tem para a sua vida. Se você está andando debaixo dela, ou se você está andando baseado no que você acha que é bom. E se você está andando baseado naquilo que você acha que é bom, o tempo está passando e você não tem resultado favorável. O tempo está passando e você não tem frutificação, você não tem multiplicação, você não tem crescimento, porque você está fazendo segundo o que você acha que é correto, não segundo a revelação de Deus. Porque quando há uma revelação de Deus, Deus vai garantir e vai sustentar o que Ele falou. E aí tem uma palavra de promessa para nós nessa manhã. Qual é a sua? Qual é a sua? Quando eu estava preparando essa palavra, eu relembrei ao Senhor, qual é a minha promessa? O que eu estou perseguindo? O que eu estou buscando? E é isso que eu quero que você faça nessa manhã. Porque Números capítulo 23, 19 vai dizer: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Então, se eu e você temos pecado contra o Senhor, por não crer na promessa, por não buscar a promessa, por agir desassociado com a promessa, esse é o momento para nós nos arrependermos. Eu queria que você fizesse uma entrega nessa manhã, antes de vir para a mesa. Porque a palavra do Senhor diz que se nós confessamos ao Senhor, e é isso que eu quero, antes da mesa, se você puder confessar ao Senhor, se você puder rasgar a sua alma diante dEle, se você puder dizer: Senhor, olha, eu não tenho promessa, eu venho à tua casa, eu participo dos cultos, eu te sirvo no ministério, eu tenho meu GP, eu amo o Senhor, mas eu não tenho algo para te relembrar nessa manhã que está pairando sobre a minha vida. Se isso acontece com você, peça ao Senhor uma promessa agora. Peça ao Senhor uma promessa hoje. Mas se você tem promessa, eu quero te dizer que no reino espiritual ela já se manifestou, ela já existe. Ela precisa só chegar na sua vida. E o que você precisa fazer nessa manhã? Qual é o posicionamento que você precisa tomar nessa manhã para essa promessa se tornar real? Para ela ser evidenciada na sua vida. Vamos orar? Você pode se colocar de pé nesse momento? E se